reducionista do que vem essa análise conformacional, eu escrevo ali. É o estudo de possíveis arranjos espaciais que uma molécula pode adotar quando eu torço as suas ligações. Então, eu tenho uma molécula, ela não é rígida no espaço. Ela pode sofrer torções das suas ligações simples. E aí eu tenho um sistema bastante simplificado. Sistema de 4 átomos, eu posso ter duas geometrias aí bastante simplificadas. Os átomos verdinhos aí aproximados ou os átomos verdes distantes. Eu posso dizer aí que eu tenho conformações eclipsadas, alternadas, quase cisoide, transoide, coisa do tipo, né? Não vem ao caso. Mas é pensar que eu posso torcer as ligações e com isso ter diferentes conformeiros. E se eu tenho conformeiros, eu posso pensar que existe um equilíbrio entre eles, um equilíbrio termodinâmico. Então existem conformeiros que são mais estáveis, conformeiros menos estáveis, e aí a gente tenta investigar isso. Quais são os fatores que regem esse equilíbrio conformacional? Então, surgem algumas perguntas a partir daí. Primeiro de tudo, né? Como eu posso determinar a estrutura de uma conformação? Eu sei que eu tenho 2, 3, 4 conformeiros. Tudo bem. Quais são as estruturas desses conformeiros? Depois disso, definidas as estruturas dos conformeiros, eu tenho o conformeiro A e tenho os dois átomos verdes próximos. Eu tenho a figura B, onde os dois átomos verdes estão afastados. Essas são as estruturas. Mas, qual a posição do equilíbrio? Esse equilíbrio está deslocado para a direita ou para a esquerda? Eu tenho um conformeiro A mais estável ou um conformeiro B mais estável? É outro tipo de pergunta que precisa ser respondida. E, por fim, quais são os fatores que influenciam esse equilíbrio conformacional? Mas se eu substituir um átomo verde por um átomo laranja, né? Não vem ao caso aqui o que é esse átomo. Será que o equilíbrio conformacional é afetado? Se por acaso eu saio de uma situação de vácuo e passo por uma situação que eu tenho um solvente como a água, esse equilíbrio conformacional é afetado? Mudança de temperatura e tudo mais, tudo isso são outras perguntas que podem ser respondidas. Então, a análise conformacional ela versa sobre essas diferentes características das torções das moléculas, dos arranjos que uma mesma estrutura pode ter. Aí, como que essa análise conformacional veio ao longo do tempo, né? A gente tem aí, comecinho do século XX, aí com Van Hoff, 1901, prêmio Nobel dele, que ele surgiu com a ideia de que determinadas conformações são mais estáveis do que outras. Então, era aquela ideia que uma molécula pode adotar mais de um arranjo espacial e que um arranjo pode ser mais estável do que outro arranjo. Depois disso, 50 anos depois, ali, o Newman, das famosas projeções de Newman, falou sobre efeitos histéricos de alcanos alifáticos. Então, é aquela coisa que a gente vê no curso de Orgânica 1. A gente tem ali o butano rotacionando, conformação Gauss e tudo mais aí que a gente já ouviu falar várias vezes. Então, começaram-se aí primeiros estudos conformacionais, tentar entender o que acontece quando eu tenho uma molécula, que tipo de modificações podem acontecer quando essas estruturas se sofrem modificações geométricas. E aí, nessa mesma época do Newman, tem o trabalho do Helion, que trata dos anéis cíclicos de 6 membros, derivados de açúcares, conformações. Então, é aquela história de eu ter a conformação axial, conformação equatorial. Então, são palavras que são clássicas da análise conformacional. Aí, o que acontece? Ao longo aí do século XX, principalmente na segunda metade, houve um avanço muito grande dos métodos espectroscópicos, dos quais a gente pode citar o infravermelho, o RMN, microondas e afins. Esses métodos espectroscópicos ajudaram muito a análise conformacional, a elucidação conformacional dos sistemas.